Mercedes. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o senhor José Júlio Cavalcante. Ele nasceu em 1918 e é um ícone do rádio cearense. Senhor José Júlio Cavalcante, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como foi que o senhor entrou para o rádio. Eu sempre fui muito empolgado pelo rádio. Já em Iguatu, a cidade onde eu nasci, eu já demonstrava meu interesse através da irradiadora local. Ao chegar em Fortaleza, esse entusiasmo continuou e eu, audacioso como sempre fui, atirado, me candidatei a um lugar de locutor na rádio. Foi uma época que foi feito um concurso e eu participei desse concurso. Não consegui o primeiro lugar, porque o primeiro lugar quem ganhou foi o senhor José do Nascimento, que chegou a ser secretário da Fazenda num desses governos aqui do Ceará. E como eu estava em segundo lugar, me chamaram então para ocupar. Então fiquei no microfone, fiquei na Ceará Rádio Clube, que na época funcionava no edifício Diogo, ali na Barão do Rio Branco. Muitas vezes subia aquelas escadas, porque às vezes faltava energia, mas sempre com o maior entusiasmo, porque o rádio sempre foi a minha grande paixão. Foi lá que eu comecei realmente a atuar e a fazer amizades e a ganhar popularidade, como realmente eu cheguei a ter uma certa popularidade em Fortaleza, de tal forma que, me candidatando a vereador de Fortaleza, cheguei a ser o segundo ou terceiro mais votado na época. Isso, naquela época, eu tive 1.029 votos para vereador, o que era realmente uma coisa muito significativa e expressiva no eleitorado de 40 e poucos mil habitantes. Então, como o rádio sempre foi a minha paixão, eu nunca consegui me desvincular do rádio. Comecei na Ceará Rádio Clube, da Ceará Rádio Clube eu depois passei para a Rádio Iracema de Fortaleza, que era a rádio fundada pelos irmãos Parente, José e Flávio Parente. Da Rádio Iracema eu saí com Zé Pessoa de Araújo também, que trabalhava, que era um dos diretores da rádio. Ele fundou a Rádio Irapuru e com a fundação da Rádio Irapuru eu passei a atuar na parte comercial da Rádio Irapuru, que funcionava na época ali na Praça da Bandeira, perto da Faculdade de Direito, num prédio que pertencia ao doutor José de Borba Vasconcelos. Essa rádio teve uma boa participação na vida da cidade e ela tinha como diretor, colega como eu, o Aécio de Borba Vasconcelos, o Luiz Crescês Pereira e outras pessoas que trabalhavam também na época da rádio. Da Rádio Irapuru,
eu então comecei a ganhar espaço no rádio e cheguei a galgar as mais destacadas posições. Fui também um dos fundadores da primeira Associação Cearense de Rádio, que era um organismo que administrava, que coordenava as políticas dos radialistas do Ceará. Foi uma época bonita do rádio, porque não se tinha sindicato na época, e eu fundei a ACR. E chegávamos a instalar em sede muito bem montada, com maior requinte na época. Eu, Vigílio Machado, que foi o primeiro presidente, e outros colegas que atuavam comigo naquela época no rádio. Vigílio Machado fazia parte da parte comercial da Rádio Ceará Rádio Clube. Conte-me uma coisa, naquela época a família se reuniu para ouvir rádio, e quais os programas que elas ouviam? Na época o rádio era o que dominava. Tinha gente que quando dava a hora do rádio, a hora de abrir um programa, saía correndo para ir chegar na hora e abrir. Porque era a coisa que realmente tinha de mais importante na cidade. Quantas famílias se reuniam e iam para a casa do vizinho para ouvir as novelas da época, que eram muito importantes, Renúncia e outras novelas da época. E os locutores se tornaram figuras conhecidas e aplaudidas. Quantas vezes na rua, olha, lá vai o Zé Júlio Cavalcante, que é da Ceará Rádio Clube e tudo, eu, João Ramos e outros companheiros nossos que fizemos época na cidade por causa exatamente da força de comunicação que tinha o rádio. Porque eu sempre fui um grande apaixonado pelo rádio. E conte aqui para mim, não diga nada para ninguém, mas o senhor tinha muitas fãs no rádio? Criava problemas. Às vezes criava problema em casa, porque as meninas telefonavam lá para casa, telefonavam lá para a rádio. Mas a minha mulher era suficientemente inteligente para perceber realmente que eu era um bom dono de casa, um cara sério, e nunca, graças a Deus, me envolvi com atrapalhadas. Mas outros companheiros nossos perderam a cabeça, porque o rádio tinha um predomínio muito grande, e havia as fãs, aquela coisa toda. Mas eu fui sempre um cara muito controlado, e sempre evitei realmente fazer tolice como outros colegas fizeram. E mais o rádio permitiu que o senhor entrasse na política. Foi uma experiência boa? Aí no rádio eu me tornei uma figura muito, modéstia à parte, muito conhecida. Aí houve uma época que o Acris foi candidato a prefeito de Fortaleza, e eu então fui convidado para fazer parte da chapa do Partido Republicano. Aí então eu entrei como vereador, como candidato a vereador de Fortaleza, isso na primeira eleição depois da democratização do país. Porque qual era essa época? Hein? Foi em 40 depois da guerra de 45, depois da guerra, foi exatamente no após-guerra que eu entrei como candidato e tive a aventura de ser eleito vereador de Fortaleza. Aí o Diário Associado não permitiram que eu continuasse na rádio, ou continuasse como vereador. E então saí da rádio, deixei a rádio e fui ser vereador de Fortaleza, onde realmente atuei na época com Alice Mohamed e outras pessoas, da Américo Barreira e outras pessoas que atuaram comigo na época, que foi exatamente na época que o Acris foi eleito prefeito de Fortaleza. O senhor trabalhou na Rádio Verdes Mares antes do Grupo Esqueróis adquirir a rádio? Eu comecei na Verdes Mares, porque a Verdes Mares, na verdade, quando eu comecei na Verdes Mares, porque ela, na época, estava sendo comandada por Paulo Cabral. E Paulo Cabral era da Rede Paulo Cabral era do Diário Associado, recebeu como indenização a Rádio Verdes Mares. E ele já me conhecia da Ceará Rádio Clube e me convidou. Eu saí da Rádio Iracema e fui comandar a Rádio Verdes Mares. E coloquei lá como meu gerente, como minha segunda pessoa, o meu cunhado, e depois
foi uma pessoa muito conhecida no rádio, Astrolávio Queiroz. Sim, Astrolávio Queiroz Barros Filho, que era irmão da minha primeira mulher. Que depois ele foi superintendente depois com a aquisição, quando o Edson comprou a empresa, ele continuou como superintendente. E estaria lá ainda hoje, não tivesse desaparecido muito cedo. É verdade. Me diga uma coisa, antigamente, para você ser locutor de rádio, não é como é hoje. Hoje a pessoa não tem nem voz e entra na rádio. Era difícil o concurso? Na época, a pessoa, para entrar na rádio, tinha que fazer concurso. E nesse concurso, era preciso a pessoa ter algum conhecimento. Não só saber falar de improviso, como ter conhecimento de inglês, um pouco de francês e ter desembaraço para entrevistar uma pessoa no microfone. E a voz bonita também era importante. E a voz também ajudava. Na época, eu imitava muito o Paulo Cabral, na época, e às vezes fazia confusão, porque eu gostava muito do timbre de voz do Paulo Cabral, por os dois irmãos, Paulo Cabral e Zé Cabral de Araújo. E o Paulo Cabral tinha uma voz muito bonita e foi realmente um grande comunicador, tanto que por causa do microfone ele chegou a ser prefeito de Fortaleza. Doutor Manelito também tinha uma voz muito bonita. Manelito também, o Eduardo Pinheiro Campos. Era uma geração de hoje, o microfone hoje, qualquer pessoa pega aí, não quer saber quem é, às vezes a pessoa não tem nem condições de ocupar o microfone, pega e entrega o microfone. Na nossa época não era, outra coisa. A maioria dos programas da rádio eram escritos, tinham redatores que faziam os programas, o locutor raramente improvisava no microfone. Ele já levava os escritos na mão para exatamente ler. E para ler, você tinha que saber um pouco de português, um pouquinho de inglês e ter desembaraço na época para poder ser locutor. Não era qualquer um que pudesse ser locutor. E como é que o senhor vê a rádio hoje, nesse mundo moderno, com essa parafernália de tecnologia, pegando até em celular? Eu, às vezes, fico até decepcionado, porque eu vejo tantas coisas erradas no rádio hoje, tantos locutores analfabetos, que chegam a dizer nomes feios no microfone. Palavrões, muitos. Tem palavrões. Na época, quem dissesse uma palavra feia no microfone, ele era suspenso imediatamente, porque havia uma censura da própria opinião pública e havia, acima de tudo, o interesse em que os programas fossem feitos e montados bem, com redatores excepcionais que sabiam fazer os programas e eles eram bem apresentados. Eu, na época, sofri restrições também por causa das minhas posições políticas. Eu fui eleito vereador com os votos do Partido Comunista. E por causa dessa função, eu sofri muitas restrições. Eu me recordo que para trabalhar no rádio, eu tive problema para enfrentar. Quem me convidou depois, da primeira vez da Ceará Rádio Clube, quando eu saí e voltei ao microfone, eu vim pelas mãos dos irmãos Parente, José e Flávio Parente. E houve um episódio interessante. Eu fazia, na época, o horário da tarde. E nesse horário, coincidia que tinha um programa, A Hora Católica. Era um programa apresentado pelas filhas de Maria da cidade. E era um programa que reunia a Ação Católica, a União dos Moços Católicos, aquele pessoal todo. E o pessoal, então, que dirigia esse programa, me convidou para que eu fosse o narrador, o locutor do programa. E coincidia que era o meu horário, eu fazia aquilo com a maior alegria e com a maior satisfação, porque eu gostava do microfone. Então, houve um episódio interessante, porque numa reunião lá no arcebispado, D. Antônio de Almeida Lustosa, reunido com o pessoal, disse: como é que vai o nosso programa, o programa da Ação Católica lá? Aí as filhas de Maria, todas entusiasmadas, olha, o programa está excelente, principalmente agora
que tem um locutor lá de voz bonita, chamado Zé Júlio Cavalcante. Quando isso, Dona Antônio botou as mãos na cabeça e disse: quem é que você está dizendo aí? Zé Júlio Cavalcante. Pelo amor de Deus, é um comunista perigoso. Esse senhor vai mandar mensagem para Moscou através do programa. Vocês têm que tirar ele de lá. Não pode, não pode. E imediatamente se comunica com o Zé Parente, que era o dono da rádio. Zé Parente, que história é essa? Você tem um locutor comunista lá dentro da rádio? Aí o Zé Parente: não, ele não é comunista não, rapazinho, tá precisando desse emprego. Não tem esse negócio não. Tem que tirar esse rapaz de lá. Aí o Zé Parente me chama e Zé Júlio, a partir de agora você não dá mais o seu nome. Você arranja outro nome aí qualquer para poder você continuar. E eu ouvi isso mesmo, realmente, eu na época. Você vê o que era a intransigência, o sectarismo na época. E na Revolução de 64, no período da ditadura, como é que o senhor foi tratado? Bom, na época de 64 eu sofri perseguições, tive foragido, eu tive caçado, porque eu era vereador, fui caçado e sofri as consequências. Não era mais vereador. Nessa época eu já era diretor do Banco do Nordeste. O meu irmão tinha muita influência política e conseguiu a minha indicação na época para o cargo de diretor de crédito industrial do Banco do Nordeste, que funcionava ali na rua Senador Pompeu e que tinha como presidente o doutor Raul Barbosa. Eu fui para lá, essa coisa toda, a reação ainda não estava. Quando veio o golpe de 64, aí foi aquele desespero, né? Porque aí eles saíram perseguindo tudo que era de comunista. Eu tive que sair, eu acabei saindo do Ceará, passei uns tempos foragido, porque se eu chegasse em qualquer cidade eu ia preso. O senhor chegou a conhecer o Luiz Carlos Prestes? Chegou a trabalhar com ele, ou ter contato com ele? Luiz Carlos Prestes, eu cheguei a conversar com ele pessoalmente e teve dois aspectos interessantes. Eu conheci por admiração que eu tinha por ele. Depois, ele veio aqui ao Ceará e o pessoal do Partido Comunista pediu ao diretor da rádio da época que eu fosse o locutor para apresentar o comício dele na Praça Zé de Alencar. Foi um dos maiores comícios que eu assisti da minha vida. Foi quando ele veio aqui, na campanha do Iede Fiuza para presidente da República. E eu então fui o locutor. E por causa desse fato, porque eu fiz depois um artigo mostrando a minha alegria e a minha satisfação em ter transmitido o comício de Prestes. E qual era o ano? Hein? E qual era o ano? Isso foi 62, se eu não estou enganado. Foi na época que o Prestes foi candidato a senador da República. Antes da Revolução. Foi antes da Revolução. Foi antes da Revolução. Ele foi caçado também. Uma fase áurea, em que eu estava realmente, eu me liguei ao Prestes. Depois eu estive com ele na sede do Partido Comunista, que funcionava ali na Guilherme Rocha. No último andar funcionava a sede do Partido Comunista e eu frequentava muito lá, porque eu acabei eleito vereador do Partido Comunista. Fui líder da bancada do partido da época. Depois é que eu fui caçado e fui perseguido político. Aí depois, como é que continua a sua história? Depois da redemocratização do Brasil, o senhor ainda se envolveu? Com a redemocratização, eu voltei às minhas atividades comerciais. Eu fui ser representante comercial, porque eu tinha uma dificuldade. Onde eu chegava, não, esse aqui é comunista, é perigoso. Aí, então, o Adail, na época, tinha umas amizades e me conseguiu umas representações. Aí eu fui bater em Minas Gerais, da cidade de Cataguases, e lá eu consegui umas 3 ou 4 representações. Aí passei a trabalhar como representante comercial. Com essa mania minha, fundei o Clube dos Representantes Comerciais, tinha a liderança da classe, não é? E através dela eu consegui realmente desenvolver a minha firma,
que ainda hoje existe com o nome de Nordeste Representação Limitada. E o senhor deixou o rádio? Aí eu me aposentei do rádio porque não tinha mais sentido. O rádio hoje é gravação, hoje ninguém vê mais. O rádio hoje você pega, bota uma fita, uma gravação e não precisa de locutor, não precisa. E é só a parte comercial, mas aí eu me desliguei. Fiquei apenas vinculado à Associação Cearense de Rádio. Porque nessa minha mania de rádio, eu não só fundei a Associação Cearense de Rádio, como também fundei a Associação Cearense de Emissora de Rádio e Televisão. E dessa Associação de Emissora de Rádio e Televisão, eu cheguei a ser presidente delas e tive uma participação muito grande no rádio. Ainda hoje é meu xodó. É o seu xodó. Me diga uma coisa, e como é que era Fortaleza dos anos 30 e 40? Fortaleza era uma cidade pacata, você via tranquilidade, não tinha essa movimentação que tinha hoje. A própria campanha eleitoral era uma campanha, os comícios da Praça do Ferreira, tinha os oradores populares, Zé Levi e outros, mas era uma cidade tranquila. Aí a vida se concentrava no centro da cidade. Ali era que os bairros começaram a surgir depois. Jacarecanga, Aldeota, Alagadiço, que depois Bezerra de Menezes, e assim por diante. Mas era uma cidade calma e que foi presidida e que teve alguns prefeitos que realmente fizeram muita coisa pela cidade. E eu destaco dois deles, Acriles Moreira da Rocha e Paulo Cabral de Araújo. E como é que o senhor viu a chegada da televisão? Como uma grande coisa, um grande evento da história da comunicação. Você vê a sua imagem, você entrar na casa e no lar. Eu me lembro de um trote que foi feito na época que uma pessoa mandou que todas as casas botassem um pano lá, uma coisa que apareceu a emissora de televisão, uma brincadeira do Peteleco, se não me engano, na época. E todo mundo botou o pano lá para vir para a televisão, não era nada. Depois é que veio a televisão, veio com a força total, que foi da época do Assis Chateaubriand, e depois vieram as outras emissoras, né? A televisão do Ceará foi em 1960, né? Mais ou menos. Aí a turma do rádio foi toda para a televisão naquela época. Foi, o pessoal aproveitaram as figuras mais predominantes da época, João Ramos e tudo, tinha, além de ser um grande locutor, tinha uma presença muito marcante no rádio, né? O Nacélio Lima Verde tem alguma familiaridade com você? O que Tinha. O Nacélio tinha mais com o pai dele. O pai dele foi meu colega de microfone, José Lima Verde, foi o homem que criou um programa que ficou conhecido na história do rádio, Coisas que o Tempo Levou. Era um programa de música do passado, aquela coisa toda. Depois vieram os filhos dele, Paulo Lima Verde e Nacélio. Sendo que o Nacélio se destacou muito mais porque Nacélio é um rapaz inteligente e é um rapaz sério e fez grandes programas e continua com muito destaque no rádio. E eu reputo ele uma figura de muito valor da radiofonia do Ceará. Ainda hoje ele é, né? Ainda o Nacélio hoje. Participou de todos os episódios. Tem a dúvida. O senhor se lembra de algum episódio cômico com o Manelito, Eduardo Campos? O Manelito foi para mim um outro rapaz muito, muito importante no rádio. Mas o Manelito, ele tinha uma voz muito bonita, ele era de Pacatuba, né? Era um galã, né? Ele era um galã, né? Era um galã. Eu me lembro de uma coisa interessante com o Manelito, foi que ele fazia uma apresentação do programa chamada Lágrimas de Mãe, um patrocínio de Todd. E ele, naquela agonia de ver a namorada dele, que ele namorava na época, uma filha daquele Nathanael Cortez, com quem se casou depois,
E ele, quando pegou o microfone, disse: agora, senhoras e senhores, vamos ouvir Lágrimas de Todd. Quando disse isso, aí o pessoal disse: Manelito. Ele trocou as bolas lá. E qual era o programa de rádio que o senhor fazia, que teve repercussão na cidade? O programa que eu fazia era Fortaleza Bom Dia. Depois eu fiz um programa com Armando Vasconcelos, Fim de Semana na Taba, que era um programa apresentado no auditório da rádio. Depois eu fiz outros programas, mas os que de maior destaque foi esse, Fim de Semana na Taba, que era feito no auditório da Rádio Iracema de Fortaleza. Mas eu tenho uma curiosidade, esses programas de rádio que era feito de auditório e que tinha público, né? Tinha. Então o locutor não podia dizer besteira, não. Não, podia o quê? Outra coisa. E o locutor tinha que saber, tinha que ter cuidado para não dizer bobagem, né? Tinha que evitar dizer coisas que não podiam ser ditas assim, não. Era preciso ter cuidado. O locutor tinha que ter uma certa cultura, muita leitura, tinha certa né? cultura, não podia ser qualquer analfabeto, não. Eu acho que foi uma época dourada do rádio. Hoje, infelizmente, está muito diferente do rádio que eu curti na época. E tem rádio demais, né? Tem rádio na internet, tinha muito tem rádio, rádio em todo canto, né? Olha que você, para aquela época, para ocupar o microfone, não era com facilidade, não. O locutor noticiarista tinha que ser específico. Tinha né? que ser específico. Eu tinha locutores, e tinha outra coisa, redatores também. Tinha os redatores, os programas eram escritos por redatores. Otacílio Colares, Heitor Costa Lima, ele fazia uns programas bem feitos. O locutor, quando ia pegar o microfone, ele já ia com a matéria boa na mão para ser lida. O senhor tem lembrança assim de toda essa sua vida, não só de locutor, mas também de empresário, e de algum fato relevante, alguma curiosidade que o senhor queira contar aqui para o nosso telespectador? A minha vida foi muito cheia de surpresas, porque eu, como disse, eu saí de Iguatu, vim para cá, depois fui para o Banco do Nordeste. No Banco do Nordeste eu andei aí trabalhando em emissora de rádio e, afinal de contas, procurei me firmar como cidadão. A minha eleição para Fortaleza foi para mim uma vitória muito grande, porque na verdade eu não tinha dinheiro, eu me elegi à custa da minha palavra e do meu microfone. Mas há fatos na vida da gente que o tempo vai apagando. Alguns fatos talvez que mereçam destaque. Então, essa época que o senhor, por exemplo, deixou a política, que o senhor teve que se refugiar, né? Foi, na época que eu saí, porque na verdade havia uma perseguição muito grande. Né? E principalmente para quem era comunista, né? Porque a turma dizia que comia criancinha, né? Quem era comunista? Comia criancinha, tinha essa história. Era um pavor. Os padres das igrejas diziam que tivesse cuidado e tudo. Tanto que houve esse problema comigo quando eu realmente tinha cara a tomar conhecimento da minha existência como locutor da Serra do Clube, me pediram para sair de lá. Ainda mais perto das freiras, né? Hein? Ainda mais perto das freiras. Mas estou satisfeito porque não me corrompi, consegui educar meus filhos, não é? Tive duas mulheres, a primeira morreu de uma maneira assim, inesperada. Eu estava com ela em São Paulo e quando fui surpreendido com o colapso que ela teve, eu estava lá em São Paulo muito feliz. Aí veio, me casei de novo, continuei ligado à família, aos filhos, aos netos, e quero continuar a vida assim. Eu estou sabendo que o senhor também tem a carteira profissional de radialista, a primeira carteira, a mais antiga de todas, né? Na minha carteira, eu tinha essa carteira lá em casa e depois ela desapareceu, não houve mais meio de encontrá-la, que foi a carteira que eu tinha a assinatura do Paulo Cabral de Araújo, que foi meu primeiro diretor na época, que eu era funcionário do diário da época da Ceará Rádio Pública.
Ok, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais, caso deseje deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Eu também fico muito feliz em ter essa oportunidade e fico alegre em saber que ao chegar quase aos 90 anos, ter a consciência tranquila de que procurei ver no rádio o maior instrumento de comunicação. Há quem diga que o rádio é quem vai dar a notícia do fim do mundo, porque não tem televisão, não tem nada. O rádio é realmente o instrumento capaz de levar uma mensagem. Agora, faço um apelo àqueles meus colegas de hoje que, ao usar o microfone, tenham cuidado, não esqueçam que o rádio entra na casa de todo mundo, entra na casa de toda a família. Então, é preciso evitar o linguajar baixo, de baixo calão, por fazer um rádio sadio, um rádio que possa realmente dar motivo de alegria e satisfação em suas casas. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. E a televisão, como predomina, porque realmente a televisão tem uma radiação, talvez, vamos dizer, de penetração maior, se bem que o rádio também é muito ouvido, porque você vê até na cidade do interior, nas fazendas, nas roças, o caboclo com rádiozinho de pilha, ouvindo música, ouvindo as mensagens e tudo. Então, é preciso fazer todo o possível, todo o esforço, para que o rádio mantenha esse padrão, não caia no linguajar barato, sem grandes futuro, e um rádio improdutivo e incapaz de levar uma mensagem de amor, de amor, de solidariedade, que é o que nós desejamos e que é o que nós todos queremos. Ok, agradeço muitíssimo. Nós recebemos aqui com muito prazer em nossos estúdios o senhor José Júlio Cavalcante, aqui no programa Destaque, que voltará na próxima semana com outro destaque de relevância para a sociedade cearense. Muito obrigado pela sua audiência. TVU, Canal Universitário de Fortaleza.